Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu sou trabalhadora da Casa de Timóteo, de São Bernardo. E que Jesus continue a envolver os nossos corações. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim? Bom, então vamos lá. O tema que eu escolhi hoje é do capítulo 24, Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Eu vou ler um trechinho, começar a ler o trechinho. A candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Bom, Jesus costumava falar por parábolas. Naquela época em que Jesus veio nos visitar, há 2022 anos, Jesus encontrou a Terra num momento político, socioeconômico muito difícil. Parece o nosso, não é mesmo? E as pessoas naquela época não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Naquela época, tinham os gentios e os judeus. Os judeus estavam bem mais preparados para receber a semente da Boa Nova do que os gentios, que eles eram mais, o coração mais endurecido, né? Não estavam abertos para receber uma palavra diferente. Então, Jesus escolheu nascer exatamente naquele local em que todos nós sabemos, porque assim existiam várias cidades, mas ele escolheu nascer em Belém, né? Ele escolheu o Oriente Médio, aquela região, porque aquele povo estava preparado para receber as sementes do seu conhecimento. E essa parábola, ela fala exatamente sobre receber o conhecimento e exemplificar, né? Usar o conhecimento no nosso dia a dia. Coisa tão difícil que é para a gente ainda hoje, não é mesmo? Então, Jesus falava por parábolas, porque embora o povo estivesse preparado para receber a sua semente, receber os seus conhecimentos, ele precisava contar historinhas, né? Porque as parábolas são histórias, e ele precisava contar as historinhas de uma forma fácil, numa linguagem simples, transbordando o seu amor, levando a sua energia, para que as pessoas conseguissem não só ouvir as palavras, mas sentir os sentimentos que Jesus estava emanando. Então, quando Jesus passava, ele levava uma multidão de pessoas. Por quê? Por causa da sua, não só por causa da sua envergadura moral, mas também por tudo que ele falava, a forma como ele falava, a forma como ele agia. Então, Jesus, quando ia fazer as suas preleções, ele tinha ali uma imensidão de pessoas que estavam sedentas por ouvir a sua palavra, estavam sedentas por sentir a sua energia, eles sentiam necessidade daquilo. E as parábolas, quando Jesus contava uma história, as pessoas podiam entender melhor aquilo que ele falava. E aí, Jesus dizia que, embora ele estivesse levando um conhecimento que Deus estava transmitindo através dele, as pessoas tinham que também vivenciar aqueles ensinamentos, assim como ele também vivenciava. Olha só que interessante, Jesus, ele vivenciava, né? Ele vivia no meio de
ele passou por meio de muita gente, ele passou ali no meio dos políticos, ele passou no meio dos publicanos, de tanta gente que espezinhava, que queria puxar o seu tapete. Jesus foi até crucificado, e até a sua última hora, Jesus olhou para o céu e falou para Deus: Deus, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. É ou não é verdade? Então, Jesus teve tantas pessoas difíceis no seu caminho e ele conseguiu ir fundo até o final, até o seu último momento de vida. Ele conseguiu manter a sua classe, né? Ele conseguiu se manter firme no seu propósito de trazer os ensinamentos do nosso Pai, que é Deus, para que nós possamos aprender, crescer, evoluir e chegar ao Pai novamente, né? Bom, se nós estivéssemos lá, naquele momento, em 2020, há 2020 anos, né, como eu acredito que nós estivemos, muitos de nós não estávamos preparados para receber a semente. A gente estava a fim de falar mal do outro, a gente estava a fim de puxar um tapete, a gente estava a fim de fazer outras coisas para outras pessoas, e talvez nós não estivéssemos nem com vontade de tocar nas vestes de Jesus. Talvez a gente não tivesse nem com vontade de sentir aquela emanação gostosa que Jesus mandava. E aí, nós continuamos no erro. E estamos aqui de novo na Terra, tentando ouvir os seus ensinamentos para a gente levar para frente todo esse conhecimento de forma a vivenciar os ensinamentos. Então, muitas vezes, quando nós estamos no meio de algumas pessoas que estão falando mal de outra pessoa, a gente se empolga, vai e fala. A gente está fazendo o que Jesus falou? Não, não estamos fazendo. Ah, meu Deus, como é difícil, né? Mas a gente tem vontade de sentir as energias de Jesus. Se Jesus estivesse aqui agora, na nossa frente, a gente não tem vontade, a gente não teria vontade de tocar em Jesus, de tocar pelo menos na roupa dele, se a gente não pudesse tocar no corpo, né? Ai, que delícia que seria, que maravilha! Mas a gente não está mais naquela época. Já passamos por tantas vidas, agora a gente está aqui. E agora a gente tem que ter a fé, através do nosso raciocínio, né? A gente acredita que se Jesus não está aqui, a gente tem que trazer ele para dentro da gente de alguma forma. Que jeito que a gente vai trazer Jesus para dentro da gente? Pedindo, elevando o nosso pensamento, acreditando que ele pode trazer as energias benéficas dele até nós, acreditando que quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente ora, a gente pede, ele vem até nós, ele está no meio de nós, mas a gente precisa pensar e acreditar, porque nós temos que movimentar o nosso raciocínio e o nosso sentimento, e é assim que a gente fortalece a nossa fé, é assim que a gente tem a fé raciocinada. Ai, que bom se Jesus pudesse estar aqui e nós pudéssemos tocar nas suas vestes, mas a gente tá, olha só, nós estamos no mundo virtual agora, antigamente não tinha nem celular, nem avião, e a gente mal imaginaria que pudéssemos chegar aonde nós chegamos, e tem coisas mais para frente que a gente nem imagina que vai chegar. Tem uma psicografia que diz que em 2050, mais ou menos, a gente vai poder ligar a televisão, sintonizar um determinado canal para a gente falar com as pessoas que partiram nesse canal. É ou não é bizarro? Oh, não é? Isso é chocante para a gente. Eu vi uma outra matéria que diz que daqui a uns anos os bebês não vão mais ser gerados na barriga da mulher, mas eles vão ser bebês de proveta. Eu ainda estou chocada, está muito difícil para eu acreditar, mas imagina falar em 2000, há 2000 anos, que a gente estaria numa preleção, né, numa reunião online, onde cada um estivesse na sua casa. Ai, meu Deus, quantas mudanças nós temos e a gente ainda não consegue acreditar na força que nós temos, no poder da nossa mente, que nós temos de chegar até Jesus ou pedir que ele traga essa energia até a gente,
né? Isso é muito difícil porque a gente não consegue tocar, isso é uma ideia abstrata, mas que a gente, através dos ensinamentos evangélicos, de toda a obra de Kardec, a gente nós estamos com a sementinha plantada, a sementinha germinada, com todos esses conhecimentos que a gente tem, que nós acreditamos, através da ciência, de todo esse tripé, né, essa trilogia do Espiritismo, nós estamos acreditando em tudo isso que nós estamos recebendo da espiritualidade. Então, chegou Divaldo, chegou Chico Xavier, tantas pessoas vieram trazer tantas coisas boas para a gente, e a gente recebe tudo isso com tanta alegria, com tanto amor, e é Deus agindo através de outras pessoas para que a gente possa receber e movimentar aqui uma alegria gostosa no nosso coração, tão importante nesse momento de transição planetária. Jesus disse que nós chegaremos ao Pai através dele. De que forma? Recebendo os seus conhecimentos e movimentando o nosso coração e a nossa mente, né? Então, a candeia... Não falei da candeia ainda, né, gente? Mas vamos falar da candeia. A candeia é como se fosse um pratinho com uma vela acesa, tá? Eles não tinham vela, mas eles tinham um receptáculo, vamos dizer assim. Então, essa vela, para essa vela ficar acesa, ela tem que ter combustão, tem que ter oxigênio. Então, por que a gente vai usar vela? Quando apagou a luz. E aí, então, acende a luz, a gente coloca a vela em cima da geladeira ou em cima de algum lugar para que todos possam ver a luz, né? Porque se a gente colocar essa vela ou essa candeia debaixo da cama ou debaixo de um balde, a gente não vai ver, vai faltar combustível, vai apagar e a gente não vai ver nada, não é assim? Então, qual é a lição de Jesus em relação a essa vela? Por que a candeia sob o alqueire? Por que a vela em cima? Porque quando a luz está lá em cima, todo mundo consegue enxergar. Então, se o conhecimento está disponível para todo mundo, é porque nós estamos no momento de receber a mensagem, nós estamos prontos, nós somos terras férteis para receber o conhecimento, movimentar esse conhecimento na nossa mente, viver as experiências e sermos chamas vivas, né, na vida das outras pessoas. Então, quais são as coisas que nós precisamos fazer para que nós possamos manter a nossa chama acesa? Vamos nos colocar como verdadeiras candeias. E para a nossa chama ficar acesa, nós precisamos viver com os ensinamentos de Jesus, que são amar a Deus, né? E a nós precisamos vivenciar o perdão, precisamos tentar ser pacientes, tentar ser mansos, precisamos tentar ser pessoas de boa vontade, precisamos ser compreensivos, pacientes, nós precisamos nos entregar, precisamos nos esforçar, precisamos ter disciplina, ter compromisso, precisamos trabalhar no bem, e tudo isso faz com que a chama se mantenha acesa. Mas tem momentos que nós estamos tristinhos, tem momentos que nós estamos indisciplinados, que nós estamos tediosos, no comodismo, estamos com indisposição. Todas essas coisinhas, elas vão diminuindo a nossa chama. E aí nós vamos apagando a nossa candeia. E aí vem Jesus com essa lição maravilhosa de dizer que nós temos que sempre manter a nossa chama acesa. Pois é, nós somos um pouco de luz e um pouco de sombra, nós temos os nossos defeitos e nós temos as nossas qualidades, e as nossas qualidades, as coisas boas, elas têm que sempre se sobrepor sobre as coisas ruins. Não é verdade? Porque nós somos ainda seres imperfeitos, tentando chegar, tentando crescer, tentando evoluir para a gente conseguir chegar num patamar maior, não é? Para nós chegarmos às esferas crísticas, para sermos anjos, né? Para chegarmos nas esferas de Jesus. E para isso nós estamos aqui.
toda semana tentando aprender um pouquinho e colocar isso em prática. Pois é. E vocês sabem que nós podemos ser essa chama acesa na vida de outras pessoas? Nós sempre vamos ser exemplo para outras pessoas, de uma forma boa ou de uma forma ruim. Como nós podemos ser exemplos de uma forma boa, agindo no bem? Evitar a maledicência, a gente levar a alegria no coração, no sorriso. Hoje em dia é difícil dar um abraço, né? Mas levar uma palavra, dar o nosso ombro amigo. Tem sempre alguma coisa que a gente vai poder fazer pelo outro. Cada um de nós tem um dom, não é? Tem um jeitinho de ajudar o outro, de olhar o outro e falar, puxa vida, você está precisando de alguma coisa? Estou notando que você não está bem, né? Então, nos colocar como auxiliadores, assim como os discípulos de Jesus, cada um deles tinha um dom. Uns tinham o dom da palavra, outros tinham um dom de curar, outros de ouvir. E qual será o nosso dom? De falar, de ouvir? Nós estamos preparados para isso? Independente se estamos preparados ou não, vamos sempre ter olhos de ver, ouvidos para ouvir, estar com o nosso coração e a nossa mente sempre atentos no bem, para que nós possamos levar a semente de Jesus através das nossas experiências e das nossas atitudes. E quando nós cairmos em tentação, falharmos, que nós possamos jogar esse sentimento fora depois de burilar e que a gente recomece tudo de novo e que a cada dia a gente consiga trazer novas energias, novas maneiras da gente poder sentir Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, para que a gente possa manter a nossa vela sempre acesa. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês. Toda realização é um trabalho. Eu vou ler um trechinho do Aveluz, tá bom? Toda realização é um trabalho, desde os primeiros pensamentos para formar as ideias até as mais arrojadas concretizações. No entanto, não deves esquecer de aprender a trabalhar na frequência do amor e da harmonia. Falar é um trabalho e saber falar um labor divino. Instruir é um trabalho grandioso. E instruir bem é parte do dever em que a presença de Deus é mais visível e palpável. Ouvir é também um trabalho, e saber ouvir, selecionando o que deve ser guardado no coração, é exercício que encanta a consciência e traz tranquilidade para a alma. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e tranquilizar o nosso coração com as mais belas lições que Jesus nos trouxe. E que Jesus continue a envolver os nossos corações, a nossa alma, a nossa casa, o nosso lar e onde quer que estejamos. Quero agradecer a oportunidade de poder fazer esse evangelho hoje. Obrigada.